Salve, salve, devoto! Tamo junto, deixa o like, se inscreva, não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpetBet. Aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa audiência é a maior do mercado. Então não perca a oportunidade de fazer uma grana pra você aí na SpetBet. Utilizando a aba promoções você ganha mais 10% em qualquer depósito. Mas sei que você tá precisando de renda extra, tá difícil mesmo, um emprego só já não tá dando mais. Te recomendo a turma do Lobo da Bet. Afinal de contas, eles são uma banca de especialistas de apostas esportivas. Eles vão mandar todas as dicas lá no grupo de Telegram. O que você vai fazer, meu irmãozinho? Você vai copiar e colar. Não tem erro. Copiou, colou. O link tá na descrição. E usa o meu cupom Alvinegro20 que você terá um desconto sensacional. Lobo da Bet. Não perca essa oportunidade. Gerencianet, o banco digital do empreendedor. Nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto e muito mais para você. Baixe o aplicativo agora. Nós temos as melhores taxas e tarifas. Open Finance, ative bombando. É o melhor jeito de você trabalhar hoje com o seu banco digital. E ó, não cobramos taxa na emissão de boleto, hein? Vem comigo e vem de Gerencianet. Galera, vamos falar de Galo. Tá na capa, tá na tela. Rubens responde, SAF salvará o Galo? Mas por que vendeu o Daimon então? Senhoras e senhores, muito vem se questionando os torcedores, principalmente no Twitter, né? E aqui do próprio canal Alvinegro, por que que o Galo vai se tornar SAF se resolver o problema aí com a questão aí do shopping, reempreendedoria. Então, ou seja, foi um golpe dado pelos mecenas, foi isso e foi aquilo. E bom, senhoras e senhores, Rubens Menin, ele responde a essa pergunta. E eu quero colocar na tela para vocês, então vou colocar e vou me colocar pequitinho e vou comentando em cima do meu vídeo do meu amigo Breno Galante. Bom, mas bem não, eu vou indo e voltando. Bora lá. Planos financeiros do clube em 2020, nada disso virou realidade. A dívida escalou assustadoramente, parece que a SAF virou o último bote salva-vida do Galo. O que aconteceu? Tá dizendo Zagnoli. Não, na realidade, não é que a SAF virou, não. É questão de decisão. O Atlético vive sem a SAF hoje, tranquilamente. Com a queda do Daimon, a gente vai pagar as dívidas, vai ficar algumas dívidas, né? E conseguimos, né? Apesar da situação. Olha, eu acho que a gente tem que pensar de forma diferente. Nosso primeiro grande projeto era a Arena. Se voltarmos aos planos financeiros do clube em 2020, nada disso virou realidade. A dívida escalou assustadoramente, parece que a SAF virou o último bote salva-vida do Galo. O que aconteceu? Tá dizendo Zagnoli. Não, na realidade, não é que a SAF virou, não. É questão de decisão. O Atlético vive sem a SAF hoje, tranquilamente. Com a venda do Daimon, a gente vai pagar as dívidas, vai ficar algumas dívidas, né? E conseguimos, né? Apesar da situação. Olha, eu acho que a gente tem que pensar de forma diferente. Nosso primeiro grande projeto era a Arena. O que o Atlético colocou na Arena? Colocou metade do Diamond Ball. O Atlético não colocou um tostão além da metade do Diamond Ball na Arena. A Arena criou muito dinheiro, porque vendemos na Rights, vendemos propriedade, tal. Então vou ter uma Arena, Breno, que na pior das hipóteses vale R$1 bilhão, né? Poxa, se o Atlético, de repente, o Atlético é dono da Arena, né? Ele ganhou R$1 bilhão na Arena e deu o Diamond Ball. A gente queria fazer essa Arena, era importante que fizesse a Arena, né? A gente está pensando no futuro do Atlético. Agora, o Atlético Arena, ele viveria sem a SAF. Mas a gente tem que pensar que o futebol está mudando muito. Ainda bem que o futebol está mudando, né? Eu fico com a satisfação na hora que eu vejo o que o futebol está virando no mundo, né? Você vê essa Copa do Mundo, a popularidade da Copa do Mundo, o que o futebol está virando, os patrocínios estão aumentando, a dimensão do futebol está aumentando muito. Então, poxa, eu acho que a SAF é um caminho natural para todos os clubes. Eu acho que o único clube que talvez tenha dificuldade de fazer uma SAF hoje é o Flamengo e o Corinthians. Mas por que eles têm dificuldade? É porque lá dentro a política é muito confusa, a política do Flamengo e no Corinthians. Então não é fácil. Você fazer uma SAF, a política tem que estar muito redonda no clube, todo mundo tem que querer ter os mesmos objetivos. Só que a SAF te bota no outro patamar, né? A gente, automaticamente, se a gente conseguir levar adiante o projeto SAF, o Atlético vai ficar muito maior, muito mais rápido do que a gente queria que ele fosse. A gente vai abreviar um caminho, só isso. Quer dizer, eu acho que é simples assim. Vamos ao primeiro ponto, né? Ele primeiro cita que o Atlético viveria tranquilamente sem a SAF. E, cara, é uma realidade. O Atlético hoje deve em torno de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500 milhões, tá certo? Se o Atlético, com a Arena MRV, você já vai começar a ver esse déficit caindo, e com a venda do shopping, que são 330 milhões ali, você consegue quitar até 500 milhões de dívida. Ou seja, você cairia desse 1 bilhão e meio, vamos para 1 bilhão e meio? Vamos para 1 bilhão e 400, vamos para 1 bilhão e meio. Você cairia para 1 bilhão, beleza? 1 bilhão. Você tem aí desse 1 bilhão, que com a família Menin, são mais ou menos 300 milhões. Então a dívida caiu para 700 milhões. Com o governo federal, em torno de 285 milhões, 300 milhões, vamos diminuir mais 300 milhões. Sobrou 400 milhões. Desses 400 milhões, você consegue parcelar, você consegue trabalhar, que é diferente, porque os juros galopantes você não tem mais. Só que é o seguinte, cara, vamos lá.
Você tem uma... Mas só que é o seguinte, qual que é o problema disso? Você ter essa dívida de 400 milhões, de 1 bilhão, né? Mas 300 milhões dividido no governo federal baratinho, 300 milhões que você paga quanto puder, que é pros mecenas, e 400 milhões vívido ali mesmo, que tá parcelado no dia a dia atleticano. Óbvio que o Atlético tentaria quitar as dívidas bancárias e os parcelamentos se manteriam, né? Hoje o Galo gasta uns 10 milhões por mês de parcelamento, 12, 15, uma coisa assim, de 10 a 15. Mas para pra pensar. Você tem um caminho que você vai queimar uma etapa de forma sadia. Não de uma forma aventureira, não de uma forma penduricalha, não de uma forma... Então, assim, você tem esse caminho. Se você pode seguir esse caminho, por que que você vai insistir em outro caminho? E ele continua, vamos lá, que aí eu vou dar minha opinião geral para você sobre isso. Vamos lá, acabar de escutar. O Sidney Barcelos está dizendo aqui, Menin, só passando para agradecer ao que fizeram pelo Galo, você merece uma estátua na Arena MRV, vem fazer apartamentos aqui em Boston para a turma daqui, tá dizendo ele aqui, mora lá em Boston, Sidney. Um abraço, obrigado, Sidney, pela participação. Doutor, foi até bom o senhor ter falado isso da SAF, já começado com esse assunto, que tem muitas mensagens, eu separei até muitas perguntas que me mandaram aqui pelo WhatsApp, mas vou começar por uma, que alguns torcedores não entendem o seguinte, principalmente aqueles que não são a favor de SAF. Se o Atlético ia se transformar em SAF, então por que vender um ativo como o Diamond? Imaginando que o Diamond ia ajudar a quitar as dívidas, sendo que a SAF pode fazer isso, né? O investidor vai vir para poder colocar o dinheiro. Então, assim, quem não é a favor de SAF agora acha que talvez não tivesse ter vendido o shopping. Como é que o senhor vê essa situação? Tem uma relação de uma coisa com a outra? Não, bom, então são duas coisas diferentes, né? Primeiro, o shopping. O shopping, a gente tinha dois objetivos com o shopping. A primeira metade dele foi para construir a arena, viabilizar a arena. Né? Foi a primeira venda. A segunda venda é para diminuir as nossas dívidas. Porque a SAF não é mágica. O Atlético tem uma dívida muito grande, né? Essa dívida vem crescendo. O que tem mais machucado o Atlético são os custos financeiros de uma dívida, né? Porque uma dívida de 1 bilhão custa hoje 150 milhões por ano de juros, que o juros está de 3, mas é muito dinheiro. Então a gente queria, com a venda do Diamond, diminuir a dívida e ficar uma dívida menos nociva, que é o Profut, né? Que é uma dívida que ela tem com investidores, etc. É uma dívida barata. Agora, a dívida com o banco é muito ruim. Aparece, infelizmente, sabe, Breno, o que eu acho que aconteceu, o que eu acho que é importante que a torcida saiba é o seguinte. Quando o Daniel pegou o Atlético, o Daniel teve uma passagem na presidência que eu acho muito importante. Ele foi um grande incentivador da Arena. O Daniel pegou a Arena para valer. Se não fosse ele, a Arena não teria saído. Ele ajudou demais na Arena. Os problemas da Arena, você virar aquilo que é hoje, você não imagina o que foi. Então o Daniel teve esse mérito. Mas a dívida cresceu um pouquinho. Aí entrou o Sérgio. Olha que o Sérgio entendeu, o Sérgio Sete Câmara, né? O tamanho da dívida, o que era aquilo. Só que teve surpresa. Gente, quando você faz uma contabilidade no clube, você está lá, você deve tanto e tem tanto, está fazendo contabilidade. Aí aparece dívida trabalhista que não está na contabilidade. Dívida de FIFA, dívida do jogador, dívida do empresário, nada disso está contabilizado. Só de FIFA foram 300 milhões aproximadamente que apareceu, depois que a gente começou a olhar o Atlético. 300 milhões de FIFA, gente. É dinheiro demais em qualquer lugar do mundo. Apareceu dívidas trabalhistas, acordos, empresários, enfim, de longa data. Então, isso tudo se computabiliza, mas são mais de 500 milhões que apareceram e que estavam debaixo do tapete. Tinha coisa demais debaixo do tapete do Atlético. Vocês viram o exemplo, infelizmente, do Cruzeiro, que foi mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, vai acontecendo as coisas, vai ficando debaixo do tapete, um dia estoura. Aí, que a hora que a gente levou o susto com aquele negócio debaixo do tapete do Atlético, vamos ter que organizar isso aí. E foi doloroso, está sendo doloroso. Vamos acabar, vamos resolver. Mas o Atlético fica mais fraco, o Cruzeiro fica mais fraco. Então, eu vejo que você já viu, o Fluminense já está contratando, o Botafogo está contratando, o Vasco está contratando. Eles ainda não são time de ponta, não, mesmo porque o Vasco está vindo da Série B, né? O Botafogo não fez uma bela Série A, né? O Fluminense melhorou um pouquinho. Mas esses caras já estão com dinheiro, o Fluminense não fez SAF, né? Mas eu vejo o seguinte, que o futebol vai crescer. E aquele time que não tiver um orçamento adequado não vai conseguir fazer um futebol de alto nível. O futebol brasileiro vai voltar a ser um futebol de alto nível. Você vê o orçamento do Flamengo, mais de 1 bilhão, já é um orçamento grande até na Europa, um orçamento de 200 milhões de euros até na Europa já. Né? Então, já dá para fazer. Não é um time de ponta bom. O futebol italiano tem um time aí de 200 milhões de euros por ano que joga aí a Champions League, etc. Então, quer dizer, tem que crescer os orçamentos. E vão crescer. Então, são somatórios, né? Tem uma série de coisas acontecendo para você somar. Eu acho que a SAF vai ser fundamental, não só para poder. Bom, gente, tá aí o que era mais importante foi dito, agora vamos lá. Então, eu sempre disse isso pra vocês. Todo mundo fica falando, não, porque nos balanços do Atlético, lógico, tava tudo debaixo do tapete, eu cansei de falar, FIFA, dívida trabalhista, nada subiu galopantemente, não. A galera fala, não, na era do Menin, que a dívida saiu de 500 milhões para 1 bilhão e tanto, tá aqui os documentos, claro. Não estava lá contabilizada as dívidas da FIFA, não estava lá contabilizar a dívida trabalhista, dívida civil, estava tudo debaixo do tapete. Mas o conselho aprovou uma irresponsabilidade. Mas também tem que ver quem que mostrou a dívida, o que foi mostrado para o conselho, o que estava lá, o que estava claro, o que não estava claro, enfim. Então, eu falo para vocês claramente o seguinte, minha opinião. Cara,
a SAF, ela é um atalho lógico para o Atlético nesse momento. Obviamente que você vai depender muito de como, na mão de quem você vai pôr. Isso, se você pôr na mão de um imbecil, vai arrebentar. Mas o Galo tá fazendo uma parada que é muito interessante. Tá vendendo 51% para esse empresário aí que vai comprar, né? E 30% tá ficando com o Galo. Então sobrou 19% que vai ficar com o Menin. Então, ou vice-versa, não sei como é que vai ser essa conta no final. Então, assim, o Atlético vai ter um poder dentro da SAF. Vai poder ser ativo, vai ser voz ativa, apesar de quem tem os 51% é que manda. Mas aparentemente o que está sendo tratado é que vai ser isso. E esses caras vão ficar de pé, esses caras vão exigir contabilidade, não vai dar para fazer contabilidade criativa, não vai poder inventar moda. Então, claramente a venda do Diamond para você abater mais ainda, para a SAF ficar mais interessante para o comprador, para que seja colocado mais dinheiro. E olha, não está sendo colocado lá nem a Arena e nem o CT, que eu acho que deve pôr. Na minha opinião, você coloca Arena, CT, 51%, tantos por cento pro atleta, todo mundo. Aí, cara, eu fico imaginando o seguinte, você vai poder quitar com tranquilidade todos os débitos do Galo, sem aquele desespero. Bom, para mim é o mais interessante. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, meu muito obrigado, fique com Deus, tamo junto. Tchau, eu fui!